Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão do nosso podcast Carrega Benfica. Hoje, excepcionalmente, gravado à terça-feira, por força do feriado do dia 1 de maio. Como habitualmente, os suspeitos do costume, eu, o Bruno Costa Carvalho e o José Barão das Neves, que saúdo e dou-lhes a informação que poderemos ostentar com galhardia e garbo de que somos os podcasters mais idosos com um podcast sobre o Benfica na internet, o que demonstra, e transformando, dando a volta à coisa, que somos os mais experientes, que anda nestas coisas que, contrariamente àquilo que muitos pensam, não é só para a rapaziada mais nova. De resto também saúdo muitos dos nossos ouvintes ouvintes e espectadores, digamos, muitos daqueles que nos dão o prazer sublime de nos acompanharem no nosso canal no YouTube, que somos transversais a faixas etárias, se bem que, quanto ao género, predominantemente e maioritariamente sejamos vistos por pessoas do sexo masculino, mas temos também uma franja de sexo feminino. Mas os números e a análise analítica dizem-nos que temos dos 17 aos amigos do Zé Barão das Neves, portanto, aos mais de 65, estamos muito bem representados e quase que equitativamente repartidos, se bem que ali naquela faixa dos 35, 40 anos seja efetivamente onde se destacam os números. Era uma informação que eu gostava aqui de partilhar e também, já agora, José, gostava também de dizer que eu sou o mais novo. Ninguém diria, mas essa questão é muito importante. Exatamente. Podemos ser o painel mais idoso dos podcasts, mas eu sou de nós três. Sim, não tem que uma diferença abismal. Enfim, a insegurança, Zé Barão das Neves, a insegurança das pessoas traduz-se nestes comentários como este que tivemos agora a oportunidade, como eu estava de escutar, como eu estava a dizer, partilhem o nosso podcast, subscrevam-no, partilhem-no, comentem, cliquem no sininho e já estamos muito perto de chegar àquele número mínimo de 1000 subscritores. A partir daí é que seremos considerados de peito aberto podcasters no mundo dos podcasters. Bem, já chega de conversa, meus amigos. Temos então mais uma jornada, menos uma que falta, portanto, estamos agora a 4, neste caso a 3, para aqueles que defendem que basta o Benfica vencer os 3 primeiros jogos que já será campeão, mas estamos então a 4 jornadas. Vitória em Barcelos por 2-0, Romaria Vermelha a Barcelos. José Barão das Neves, a tua leitura a este jogo e a esta vitória do Benfica diante do Gil Vicente. Cumprimentar a juventude, portanto, com um abraço forte para os 2 jovens que me acompanham neste programa, dizendo que, além de idoso, sou também o sócio 3811, portanto, sou idoso 2 vezes, sou idoso na idade. Eu não disse que era jovem. Também o mais idoso. Não me metas no mesmo barco, por favor. Não me metas no mesmo barco, porque eu não disse que era novo. Eu não disse que era novo, José, repara. Doutor, desculpe, mas eu estive a ouvi-lo e não... Porque já a semana passada a gente definiu que podemos dizer, olha, ovelha, não querem lá ver. Eu gostava só de dizer que esta jornada para mim... 1822. Esta jornada do Benfica para mim foi um excelente pica no chão. Foi um excelente pica no chão. E para falar à moda do Bruno Costa Carvalho, lá de cima... Quem? Foi
do lado de cima. O mais novo, não é? O Foi um miúdo. excelente pica no chão. Foram 2 doses de pica no chão que eu adorei. Adorei que o Benfica tivesse ganho. Foi dentro da linha daquilo que tem sido desde o início do campeonato. E eu tenho-me esquecido aqui no nosso programa de referir o seguinte: o Benfica é líder desde a primeira jornada. E, portanto, eu todas as semanas penso nisto e hoje não me vou esquecer de referir isto até de uma forma enfática, porque realmente sermos líderes desde a primeira jornada, ganhámos num campo que é extremamente difícil ganhar. Nos últimos tempos não tem sido fácil qualquer equipa lá passar. Temos 120 golos marcados desde o início do campeonato. Temos 30 jornadas cumpridas do campeonato, temos 25 vitórias. E depois eu já vou a outros números no decorrer do programa. Porque hoje tive tempo de ir aqui à base de dados. Já vi, hoje trouxemos o Pitágoras. Pura e simplesmente trazer para aqui uma série de números que são importantes. Mas quanto à vitória, eu acho que fizemos um excelente jogo. Acho que fizemos sinceramente um excelente jogo. Houve momentos de jogo que me agradaram de sobremaneira. Fiquem descansados que eu não vou falar no vosso menino bonito. Vou-me abster de falar no vosso menino bonito, porque até que falar no vosso menino bonito teria que dizer aqui algo muito desagradável e que só vem comprovar aquilo que eu digo. Não vais falar no Gilberto? David Neiras. E portanto, gostava só de falar em 2 excelentes. A equipa jogou bem, mas acho que houve 2 jogadores quanto a mim que sobressaíram, que foi novamente o João Neves e o Rafa. E satisfez-me imenso ver o Rafa correr imenso, conforme correu já nos últimos jogos. E, portanto, é sinal que o Rafa vai fazer um final de campeonato belíssimo. Não foram só coisas agradáveis. Vi algo que também houve situações que não me agradaram neste jogo. Eu próprio, que no nosso último programa, tinha defendido aqui a inclusão do Gonçalo Guedes, vi um Gonçalo Guedes entrar em campo nos minutos finais e não ter pedalada para acompanhar os jogadores que estavam lá desde o início do jogo. Portanto, acho que o Gonçalo Guedes tem que ganhar mais pujança física. Olha, o Soutor vai-me desculpar, mas o Guedes não entrou nos minutos finais. O Guedes entrou aos 61, foi o primeiro a entrar. Minutos finais em relação àqueles que estavam a jogar pronto, desde o início. Desculpa. E vi finalmente, e tenho que dar aqui, mais uma vez, já tinha falado nisto, e vi finalmente o Benfica jogar com um avançado centro que cada vez que entra mexe com o jogo. E portanto, o Bruno merece, da minha parte, essa concordância, porque defende essa ideia há uma série de tempo, e eu acho que até ao final do campeonato, aliás, ele só não faz um golo extraordinário novamente, porque desta vez não foi um companheiro que estava fora de jogo, mas foi o poste que não deixou. O homem, cada vez que entra, mexe sempre com o jogo e, portanto, eu continuo a concordar com o nosso Roger Smith, com o nosso treinador. Acho que posiciona bem a equipa, continua a gerir ali as pedras, mas neste caso acho que o Musa devia de jogar. Para terminar, dizer que fiquei muito satisfeito com o gol do Chiquinho, mas, para mim, o troféu de melhor jogador em campo devia ter sido dado ao Rafa e não ao Chiquinho. Se me permites, Soutor, passar aqui um momento de algum desapontamento perante a injustiça do meu amigo, porque quem o ouvir falar parece que só o Soutor Bruno Costa Carvalho, entre nós conhecido o nosso miúdo, não é? O nosso mais novo, o nosso candengue, parece que só ele é que defende a entrada do Musa na equipa. Isto, de facto, só prova que, pronto, a idade deixa algumas brancas na mente de algumas pessoas, que só se lembram, têm memória seletiva. E, pronto, está na altura de... Este é o momento em que o nosso mais velho passa pano no nosso mais novo. Eu já venho munido de um pano que é para, com o momento do passa-pano, já fica aqui devidamente registado. Vamos agora para passar a bola ao miúdo, com aqueles óculos, parece mesmo que acabou de ir para a escola primária com estes óculos lindos que ele tem. Bruno, a tua opinião sobre um jogo onde o Schmidt mexeu bem e mexeu mais cedo, não é?
mexeu bem e mexeu mais cedo, o que pode querer dizer que se calhar ele é teimoso, mas ouve se calhar as pessoas, não é? Pronto, já disseste tudo, não preciso dizer mais nada, portanto... Muito bem, então... Deixa-me só cumprimentar os José Brantas Neves e o José Carlos Soares, mas pronto, quando ias-me passar a palavra resolveste ser tu a dizer, portanto... E amou. Não amou nada, eu estou de acordo com o que disseram os dois, portanto, basicamente é essa análise que eu faço, acho que eu nunca tenho nenhuma acrimónia com nenhum jogador do Benfica, seja o qual for, e já tivemos jogadores, de facto, quantos já não estão no Benfica, posso dizer que são fracos, quantos jogam no Benfica, para mim, são jogadores do Benfica, portanto, nunca há nenhum... Ai, Bruno, já tivemos jogadores muito maus, filho, desculpa lá. Já, mas se tu tem a camisola do Benfica, são bons jogadores, porque repara, foi o Benfica que os comprou e foi o treinador que os pôs a jogar, portanto, nunca é culpa dos jogadores, é sempre culpa de outra pessoa. Primeiro de quem os compra e depois quem os põe a jogar. Acho que eu fiz um post no início da semana a elogiar fortemente o Pep Guardiola pelo jogo magistral e pela lição tática que deu no jogo contra o Arsenal. E a grande, digamos, não é novidade, porque não é uma grande novidade, mas a grande arma que tem o Pep Guardiola é não ser teimoso, nem se prender a uma ideia fixa de jogo e ser capaz de se reinventar, transformar e olhar para o adversário, que eu já ouvi dizer aqui uma vez o Roger Smith que não olhava muito para o adversário, mas o Guardiola olha e de que maneira, e montou uma equipa em que o Arsenal, coitadinhos, foram completamente maniatados. Só o Haaland falhou 5 golos cantados e aquilo ficou 4-1, mas podia ter ficado 8-1 ou 9-1 ou 7-1, qualquer coisa assim. O Arsenal foi completamente esmagado contra o Manchester City. E nesse post eu dizia que a grande lição que havia que retirar é que há que não ser teimoso e há que, quando as coisas mudá-las, e quando podem funcionar melhor perante determinados adversários, há que fazer essas alterações. E na verdade eu temia que o Sr. Roger Smith, que tinha vindo a dar sinais contra o Inter, portanto, aquilo contra o Porto não funcionou e depois contra o Inter houve uma repetição, e aí contra o Chaves a mesma coisa, ou seja, houve ali um acumular, ficou um bocadinho bloqueado, e eu temia que o Roger Smith não fosse capaz de desbloquear. E desta vez eu estou de acordo com o que o José Brandão Neves dizemos, um magnífico jogo em Barcelos, o resultado peca por escasso, e portanto e estou de acordo com o que tu disseste e quero dizer ao José Carlos, que é que ele mexeu a tempo e mexeu bem, portanto mexeu com o jogo e soube o que estava a fazer. Claro que quando as coisas correm bem, é isto que nós dizemos, mas nós só podemos, quando não correm mal é porque não mexeu bem, portanto é tão simples quanto isto. E por isso fiquei contente pela forma de reação, como dizia o José Brandão Neves, do próprio Roger Smith, de não ter ficado preso e refém de si próprio. Portanto, isso é um bom sinal e um bom sinal para o futuro. Foi uma vitória muito importante para o Benfica, mas, atenção, este mas meu é gigante, porque nós não podemos ter pouca memória. Eu lembro da festa que o Benfica fez há poucos anos na Madeira, depois de termos ganho um jogo, e sei o que é que aconteceu ao Benfica nesse campeonato, que depois empatamos com o Estoril em casa, e depois vimos o que é que aconteceu, e perdemos o campeonato. Portanto, é importante hoje refletir e pensar nesse jogo da Madeira. É isto que eu digo, é o meu recado interno, pensem no que aconteceu na Madeira, em que nós tínhamos ganho o jogo e achávamos que tínhamos o título no bolso, mas o bolso estava furado e não tínhamos título nenhum. E, portanto, eu queria deixar aqui este meu sinal de aviso. Esperam-nos 4 jogos. Bruno, desculpa interromper, 4 finais. Exato, claro, isso. 4 finais, e portanto, das quais temos que ganhar 3. Se ganharmos 3, somos campeões. Seja quais forem os 3 jogos que ganhamos, não interessa, temos que ganhar 3 de 4.
contando sempre, eu estou sempre aqui a dizer que temos que, a única maneira de fazer contas é que o Porto ganhe os jogos todos, e portanto nós temos que ganhar 3 de 4 jogos. Não é fácil, portanto não é fácil, e por isso eu apenas deixo aqui este aviso do que aconteceu na Madeira, e este aviso é hiper, mega bem intencionado, é para refletir, é para esfriar a cabeça, é para não entrar em furias. Ganhar em Barcelos era um jogo muito complicado, como o José Brandão Neves disse, era um campo onde pouca gente tem passado e onde a equipa joga muito bem. Nós jogamos muito melhor que eles, somos muito melhor que eles, ganhamos o jogo. Acho que quem estava com uma rampa descendente do Benfica ficou com outra ideia, e eles ficaram muito mais preocupados de ver a maneira como o Benfica jogou em Barcelos, e por isso os sinais são positivos, mas nada de euforias. Eu permito-me o seguinte, e cronologicamente, eu acho que o melhor em campo foi o João Neves, porque teve rotatividade todo o jogo, porque teve uma média que não é usual no campeonato em Portugal, uma média que é uma média até superior à média, mas mais perto dos números normais da Premier League, que foram 94% de passes certos em todo o jogo. Estás a falar de estatísticas? Estou a falar de estatísticas. Eu não gosto de estatísticas. Agora já serve. Mas eu não gosto. Eu não gosto de estatísticas. Não, era como quando eu falo, não mas serve. Mas sou eu que não gosto que tu fales de estatísticas. Pronto. Eu também não gosto que tu fales de estatísticas. Muito bem, das Neves. Foi bem merecido esta. Olha. O avô e o neto. Falta o pano. O pano e não sei o avô e o neto a passarem o pano um ao outro. Não, mas diz. O João jogou muito bem. O João foi, quanto a mim. Como ao Rafa, fazer o jogo de sacrifício. O Rafa fez um jogo de sacrifício. Aliás, foi o melhor Rafa, talvez, dos últimos 10 jogos. Foi um Rafa sensacional. Foi, sim, senhora. E ninguém foi o melhor. Aliás, e viu-se o abraço forte que o Roger Schmidt lhe deu no fim do jogo. Não. O Roger Smith costuma sim, mas atenção, eu quando disse, eu quando tenho falado dele e do João Mário de terem saído da equipa ou às vezes serem substituídos mais cedo, isso não quer dizer que eu não gosto do Rafa e do João Mário. Atenção, ninguém, agora, não há dúvida que se calhar, se essa gestão tivesse sido feita de outra forma, se calhar, e isto é o se, como diria o Kipling, é o if, como vês, Bruno Costa Carvalho, estou novamente a subir a qualidade, citando um poema famosíssimo, If, que termina, e se, meu filho, conseguires fazer tudo isto, és um homem. Portanto, o Roger Schmidt, se provavelmente tem feito outro tipo de gestão em algumas jornadas atrás, nomeadamente no Rafa e no João Mário, viu-se, ele tirou o João Mário aos 60 minutos, aos 61 minutos, coisa rara e inaudita e nunca antes vista, para entrar o Guedes. Mas como eu estava a dizer... Já agora deixa-me só dizer uma coisa, Zé Carlos, não te importas interromper, já que foste tão culto e como tão habituado à cultura também do Jorge Jesus, que também recitava filósofos. Pensei que ias falar do outro senhor. Filósofos inexistentes. Eu gostava de dizer que o Jorge Jesus já só está a 3 pontos da liderança no campeonato turco. É só uma coisa engraçada. Eu quero que o campeonato turco. Eu diria que o Jorge Jesus ainda está a 3 pontos na liderança. Eu basicamente não é nada contra o Jorge Jesus, que eu gosto do Jorge. Acho que faz parte do folclore do futebol português e é um bom treinador, atenção. Tem o seu jeito exuberante de ser, mas é um bom treinador, não é? Exuberante e mal mas pronto, mas isso às vezes faz parte da personalidade. A gente tem que ele é da Amadora, tens de dar um desconto. Nós temos que dizer as coisas
Pois, mas o facto de ser da Amadora não quer dizer que Aliás, não possa ter ele é da polimento. Porcalhota. Há lá muitas oficinas de automóveis que fazem polimentos. E ele Olha, podia passar por comprei uma delas. alguns carros lá na Amadora, Polimento. na Fórmula Polimento. 4. Mas Aliás, já não existe. o Jorge Jesus, em relação ao Jorge Jesus, o nosso atual treinador, pode inclusivamente vir a bater um recorde que pertence ao Jorge Jesus ainda, Bom, mas que é o de... o recorde dos pontos e dessas coisas. Estás a que falar de agora fala-se estatísticas, muito não é? disso. Eu não gosto que fales de É o meu estatísticas. forte, é o meu forte, é o meu forte. É o meu forte. O meu gostava que fosse o Fort Knox. Mas Aliás, gostava imenso, em termos estatísticos, gostava imenso que o Benfica lá está ganhasse ele, os Michel. próximos três jogos do campeonato e empatasse o último. Eu, pessoalmente, acho que sobre essa matéria, mas eu ainda não acabei de falar dos jogadores, portanto, deixa-me só concluir. O João Neves foi para mim claramente o melhor. E depois vou falar de um jogador que o Bruno que o Zé Barão das Neves não gosta. Entrou tarde, entrou aos 89 minutos, mas só quero falar nele numa coisa. O Morato entrou precisamente para o lugar do João Neves para jogar claramente à frente da defesa, pronto, para destruir o jogo. Mas há um detalhe e foi claramente o Roger Schmidt que lhe deu esse papel, mas que ele abnegadamente se deu a ele. Ele deu o corpo às bolas naqueles minutos, precisamente fez o trabalho sujo, e viu um amarelo por isso, para poupar o Otamendi, para poupar o Grimaldo e para poupar o António Silva. E é também um papel que... É o treinador que não é burro. Portanto, sim, mas eu isso, fiz referência a isso. Eu fiz referência que foi por certo o treinador. Muito bem. Portanto, podem bem. pôr esses comentários só para coisa. Agora, quanto aos jogos, o Benfica nem precisa de 3 vitórias. O Benfica precisa de 2 vitórias e 2 empates. E o Porto pode ganhar os jogos todos. Porque não se esqueça... Ninguém disse que precisa de 3 vitórias. Não. Então para isso não são 3, são 4. Então para isso vamos... Se ganhar 3 jogos é campeão. Então e se ganhar 2 jogos e empatar 2 também é. Também é, pronto. Mas se ganhar 3 é campeão. Pronto. Até pode perder os 4 e ser. Pode. Claro. Mas isso é verdade. Na próxima jornada. O Zé Carlos Vaz, desculpa lá, isto está a gravar, não está? Não, sim. Tá, mas pode. Se o Porto perder os 4 jogos e nós perdermos um e ganharmos os outros e o Braga também perder os 4 jogos menos o que joga contra nós. Vocês têm noção, temos que ganhar 13 pontos. Vocês têm noção que pela primeira vez os adeptos do Porto podem estar a torcer pelo Benfica no próximo jogo? Zé, tem juízo, pá. Olha, Zé, tem juízo. Olha, vou-te já dizer uma coisa. Primeiro, vou-te dizer aqui com frontalidade que tu a esta hora dizias que o Sporting estava em segundo. Desculpa, mas eu nunca disse isso. Portanto, não, disseste. Eu nunca disse isso. Eu fui ver os programas. Eu fui ver os programas e eu nunca disse. Disseste que o Sporting ia estar em segundo, sexto e o Porto estava em quarto. Era a tua previsão neste momento, campeão. Foi o Zé Barão das Neves que disse isso. Já a semana passada, o Sr. Bruno Costa Carvalho levantou essa atuarda e essa inverdade em relação a mim. E eu deixei passar em claro e fui ver o programa. A minha educação esmerada impedia-me aqui de apontar o dedo a esse velho. E esperei, e ele, como uma pessoa livre de bons costumes, ele assumiu. Eu não disse nada disso. Pronto, então, ok, tudo bem. Mas houve a minha honra foi vilipendiada. O Sporting estaria em segundo e o Porto em quarto, coisa que nada mais longe da verdade e com muito respeito pelo Zé Bernardes Neves. Com ele com muito respeito. Comigo era pau no... não olharmos para a história, ainda não olhar para a história, contigo também com muito respeito, era não olhar para a história do que tem acontecido nos últimos anos e portanto agora estou a cometer exatamente o mesmo erro que agora estás tanto a apontar aos Zambarandas, né? Quer dizer que os adeptos do Porto vão apoiar o Braga ou ficar em segundo, neste momento o Porto quer ficar em primeiro, portanto vamos ser conscientes do que está aqui a passar. É evidente o Porto não ganha a Aroca. O Porto não ganha a Aroca.
Isso dizes tu, pá. O Porto ganha com. Se o Porto for para ser campeão, ganha em Aroca Essa assim paga direitos de autor ao Zé Carlos. Essa paga direitos de Ó autor. Zé, ó Zé, não é só tu que dizes isso, atenção. Tenham calma que eu Olha, tenho ouvido muito nunca deste ensinaram informe. quando os mais velhos falam, Estava a falar eu. os Estava a mais falar eu. novos. Tem toda a Estava razão. a falar Tem eu. toda a razão. Basta olhar para a história do futebol português e até um jogo com o Passos de Ferreira. O Porto, se for para ser em Aroca, nem que seja com 10 penaltis, percebe? O Porto ganha em Aroca, para ser campeão, o Porto ganha em Aroca, não tenho nenhumas e eles podem marcar penaltis, podem expulsar os jogadores do Aroca, tudo pode acontecer. Portanto, isto nada mudou e não acreditar nisto é quase como acreditar que a justiça portuguesa ia prender o Sócrates, também não vai, portanto é a mesma coisa, portanto é exatamente a mesma coisa. Por isso o Porto, se for para ser campeão, ganha em Aroca, ou contra o Aroca, nem sei daquele jogo, sim ou sim. Portanto, Se o Benfica ganhar ao Braga, o Porto não Bruno, consegue ganhar mas ao Aroca. a abordagem julgo que não deve ser essa. Eu não quero lá saber se o Porto ganha ao Aroca ou se perde. Ganha, mas ganha. A Se for abordagem, para ser a campeão, abordagem ganha. tem que ser o Benfica tem que ganhar os 4 jogos. Concordo acabou. com o Sr. Barão das Neves. Tem que os ganhar. Acabou. Concordo. Isso nós já falamos disso. Não é isso que estamos a falar. Temos que ganhar 3 dos 4 jogos para ser campeão. Essa parte já toda a gente sabe. Essa parte não é isso que estamos agora a falar. Isso já sabemos. Agora, o que estou aqui a dizer é que o Zé Carlos Soares vem dizer aqui que os adeptos do Porto, e isto chateia-me, chateia-me porque esta falta de respeito sistemático ao Porto só os aferrou e só os põe ainda melhores, e nós não, esta arroganciazinha só nos faz mal e traz-nos sempre dissabores e parece que nós não aprendemos com estas coisas. Estar aqui a dizer que o Porto vai estar a torcer pelo Braga, não vai nada a torcer pelo Braga, o Porto vai torcer pelo Benfica, que os adeptos do Porto vão torcer porque o Benfica ganha o Braga. Não, porque é tão ridículo o que tu disseste. Pá, e a falta de respeito pelo Porto é picá-los por picar, quando nós não temos. Mas isto não é falta de respeito pelo Porto, é pura e simplesmente. Temos umas recordações péssimas nos últimos anos, sistematicamente com o Porto, que vai ganhar não sei quantas vezes à Luz, que foi campeão ano passado na Luz, em que virou um campeonato ao minuto 92. Pá, e nós não aprendemos. Pá, não aprendemos, e eu aprendo essas lições, e que se diga isso, que isso dá azar, dá picos, e depois andamos a comer as palavras que dizemos. Portanto, é evidente que o Futebol Clube Porto, qualquer adepto normal do Porto, amanhã ou no próximo domingo vai torcer para que o Benfica perca com o Braga. Isso não tenhas a menor dúvida. Eles vão torcer para que haja um empate, não é? A vitória. Aliás, Barão Munchausen. Não sejas nada. Não, eles vão. Claro que haja um empate. Porque se houver um empate. Eles querem ser campeões. Pronto, está bem, é verdade. Barão Munchausen. Ias a dizer. A própria sequência dos jogos leva exatamente a isso que o Bruno está a dizer. Porque nós jogamos primeiro e, portanto. Nós jogamos primeiro e, portanto, dão sempre, ou cria pressão conforme o resultado, mas, na verdade, se o Benfica não ganhar ao Braga, abre uma janela enorme de oportunidade para o Porto poder vir a ser ser campeão. Porque nós a seguir vamos ao Valado, pá, é evidente. Primeiro ainda vamos jogar com o Porto B. Sim, mas eu não estou a falar. Eu não estou a falar. Bom, eu gostava, acho que podíamos aproveitar aqui para lançar já o jogo com o Braga. Vamos jogar ao Sporting. Barão. Estás impaciente, Barão Munchausen. Isto não é um programa de mas eu sei por isso mesmo, é a tua opinião. Não é a tua opinião sobre que eu não sei que estou a faltar ao respeito ao Porto. Eu quero lá saber se estou a faltar ao respeito ao Porto. Eu estou a dizer que o Porto não ganha o Aroca. És um indivíduo inteligente. Repara, mas eu... E sabes, deixa-me dizer... Tu não te calaste há 10 minutos, não me deixas defender. És um tipo inteligente e experiente. Coisas que eu acho que tu devias saber. Pá, acho mesmo, não sabes, não sei o que te diga, mas acho que sabes mesmo. Sabes que se o Porto, no jogo do Aroca, para ser campeão, ganha o jogo.
pá, ganha o jogo. Se não precisar, talvez não ganhe, mas se for aquele jogo que lhes deu o título, pá, eles ganham aquele jogo. Opa, isso é um Mas o dado, jogo com o Arouca não é o jogo que lhes dá o título, porque é o próximo, ó Bruno. É o próximo. Nunca dará. E repara, o facto de eu dizer o Porto não ganha ao Arouca, eu não estou a faltar ao respeito ao Porto, nem estou a ser arrogante. Não, estás O quê? a dizer duas O coisas. Porto ganhou ao Boa Vista no Dragão. Os Porto vão torcer para o Benfica. Nunca se calhar tanto, mas isso é faltar, é ser arrogante. Isso não é. É mesmo ser arrogante. É a definição o Porto para ganhar ao Arouca. Tem que jogar mais do que jogou com o Boa Vista. Mantém a bitola dos penaltis que tem mantido. Bom, mas atenção, o penalti era penalti. O último penalti é. Mas o mesmo árbitro que disse que este era penalti, que é aquele senhor que faz comentários no jornal A Bola, num lance idêntico com o nosso avançado centro, diz que não era penalti. Eu já vi que o Sr. José Barão das Neves não viu a minha última crónica do Era Só Isto. Mas devia ter visto, porque eu inclusive mostro as duas fotografias, a do lance do Bonani com o Gonçalo Ramos na área e depois o lance do André Franco na área do Boa Vista, com os comentários a serem diferentes, quer no caso do Vertente, um na TV e o outro na Sport TV. Portanto, eu pus e mais, e pus também o vídeo do Pedro Henriques a dizer que sabe por que razão é que o árbitro acabou o jogo naquela altura no Dragão quando o Boa Vista estava ao ataque. Então, mas se ele sabe, devia ter Ora, dito. então, veja Era Só Isto. Desculpe lá, se ele sabe, devia ter dito, porque eu estou cansado de Otávios, desculpem lá, eu estou cansado desse tipo de discurso, de dizer que eu sei, mas depois estão caladinhos que nem um rato. Portanto, eu estou cansado eu nem devia de falar aqui no nome do Otávio, que é o nome que me envergonha enquanto benfiquista pelo percurso que aquilo que ele teve lá enquanto andou lá no Benfica. Mas pronto, mas o Diamantino no outro dia chegou para ele. Em relação ao jogo com o Braga, que era isso que o meu amigo queria lançar. Meu caro Barão Munchausen. Eu queria dizer que acho que o Benfica tem todas as condições para ganhar ao Braga e para ganhar finalmente, para matarmos o Borrega anual, para ganharmos finalmente este ano ao Braga. Nós temos, até ao momento, em casa, temos 44 golos marcados, temos 12 golos sofridos. O Braga tem 34 golos marcados fora e 17 sofridos. Portanto, só aí é já uma vantagem grande. Para não falar na vantagem do gol average global, não é assim tão grande. O Braga também tem feito, julgo que temos mais 5 golos que o Braga e menos 8 golos sofridos que o Braga. Mas eu acho que o Braga tem, na sua defesa, o seu grande senão, principalmente a nível dos centrais. Quanto a mim, na sua defesa e nos centrais, o Braga tem o seu grande senão. São dois centrais que não oferecem segurança, tem jogadores realmente na frente que podem desequilibrar. Eu continuo a gostar muito do Ricardo Horta, acho um excelente jogador. Ainda hoje gostava de saber porque é que o André saiu do Benfica, mas isso devo saber depois quando visitar lá as catacumbas e descobrir lá algum motivo porque é que o André Horta saiu do Benfica, porque é um jogador que eu aprecio e além de apreciar e de ser bom jogador, é benfiquista, portanto reunia ali uma série de condições para estar ainda no Benfica e bem falta fez durante algum tempo. E tem lá uma série de gente, reforçou-se bem. O Bruma, por exemplo, entrou muito bem e faz aquele lado esquerdo, o que me parece que exatamente o Benfica vai jogar com o Bá, precisamente para segurar ali o Bruma do lado esquerdo do Braga, não do Benfica. O meio-campo é também um meio-campo muito equilibrado, o Trinco é um excelente Trinco, não está a fazer uma grande época como fez o ano passado, mas é um excelente Trinco. Agora, acho que o Benfica tem todas as condições para ganhar o jogo, para ser vitorioso e para encarar depois os outros 3 jogos, porque o Benfica se ganhar ao Braga, o Benfica dá um passo enorme, mas um passo enorme para ser campeão. Enorme.
porque ir para os últimos 3 jogos com 4 pontos de avanço, é evidente que é preciso ter todas aquelas cautelas que o Bruno fala muito bem, porque o velho ditado gato escaldado de água fria tem medo, e portanto vamos com calma, mas o Benfica ganhando ao Braga, porque toda a gente está a apostar neste jogo, neste momento. O Benfica, fala-se que o Benfica faltam de 5 jogos, 6 jogos, e falava-se sempre em quem? No Braga e no Sporting. Eram os comentários sempre, os entendidos do futebol faziam. Aliás, os entendidos do futebol faziam os comentários que o Benfica não ia ganhar a Gil Vicente, e veio de lá com 2 golos. Portanto, os entendidos, e por algumas CNNs, que está lá uns entendidos de futebol, pura e simplesmente diziam que o Benfica nunca iria ganhar ao Gil Vicente. Portanto, a minha opinião é que nós vamos, esta parte é o que é, a minha opinião é que nós vamos ganhar ao Braga. Eu lá estarei para ajudar, serei mais um a apoiar, e portanto vamos ganhar ao Braga. E em relação àquilo que o nosso amigo Bruno Costa Carvalho perguntou, porque também faz perguntas de vez em quando aqui neste painel, eu passo a minha percentagem neste momento de 65% para 70% de possibilidades do Benfica ser campeão. Eu não sabia se era possível isto, obrigado. É quase como apostar no Totobola depois de já terem sido jogados 6 ou 7 jogos. Não, tudo bem. Quantos menos jogos faltam, mais probabilidades. Quando acabar o jogo de Alvalade, vou passar de 80 para 100. Eu a estatística, sabes quanto é que tive? Tive 18 na faculdade, portanto é natural que possa dar. Não, a questão não é essa. A questão é que ficam já avisados que a seguir ao jogo de Alvalade eu vou passar a minha previsão de 80 para 100%. Não podes, porque não sabes ainda os resultados anteriores. Espera aí um bocadinho. Já estás a precipitar. Não, mas espera aí um bocadinho. Eu tenho também essa prerrogativa. Agora, a cada jogo que passa, mudas a probabilidade, é? Claro, claro. Pois. A atualização da probabilidade. Defende o que te fica bem. Coisa... Defende o que te fica bem. Então não é. Claro, obviamente passou mais um jogo, há uma afinação da probabilidade. Eu gostava de saber que benfiquistas são vocês que dão 65% e 55% de probabilidades. E depois eu... Sou realista, sou benfiquista e realista, Claro. Mas se me permites, posso no próximo programa cantar aqui aquela canção que eu ouvia com o meu pai no Velho Estádio da Luz, que é Benfica até debaixo d'água. Benfica até debaixo d'água. Era essa, não era? Benfica do meu coração, ou és Benfica, por aí fora. Meu caro Bruno Costa Carvalho, que nessa altura, quando nós íamos ao futebol com os nossos pais ao Estádio da Luz, o Bruno ainda não era nascido, de tão novo que ele é. A tua opinião acerca deste jogo com o Braga? Não, devo-te dizer que quando era miúdo não ia ao Benfica com o meu pai por 2 motivos. Primeiro, porque vivia no Porto, e em segundo, porque o meu pai não era benfiquista. Portanto, acho que o teu avô é que era benfiquista, mas foi presidente do Boa Vista. E quando era o Boa Vista Benfica, ele ia ao estádio, não era? Não, o meu avô era, evidentemente, quando depois das responsabilidades de ter Boa Vista, o meu avô do Benfica. E a minha mãe era benfiquista ferranha, e portanto, os meus filhos são todos benfiquistas e nós somos benfiquistas. Só que eu era miúdo, vivia muito longe do Estádio da Luz. Um acabava nos Carvalhos e acabava do outro lado como é que se chama? Ali como é que ele se chama? Vila Franca de Xira, e portanto demorava-se 5 ou 6 horas a chegar a Lisboa de carro, e fui muitas vezes ao Estádio da Luz para saber, mas ia com amigos de boleia. Eu fiz confusão, já me tinhas contado. O teu avô é que era benfiquista e foi presidente do Boa Vista, não é? Portanto, eu sou benfiquista do Norte, o que acho que também o Benfica é um clube mundial e, portanto, não é um clube de um bairro de Lisboa. É também, como é evidente, mas é um clube que é um símbolo mundial e, portanto, é isto que eu acho. O Braga. Nem sequer... Sim. Não, aí eu esqueci-me completamente.
Tu Não, já tinhas contado É essa tranquilo. história É tranquilo. e eu fiz com Mas o eu teu já pai e o ouvi, teu avô. eu já ouvi disso muito, então em campanhas Não, mas eleitorais e isto tal, não, como, isto por não era exemplo, dizer, não era dizer não, mal, ó eu Rui. sei, a Atenção. dizer como se uma pessoa que não é de Lisboa não pode ser do Benfica, não é? Portanto, agora, o que é que eu queria dizer quanto ao Braga? Quanto ao Braga, gostei de ver alguma arrogância das pessoas do Braga a dizer que vão ganhar à Luz. Portanto, mostra primeiro alguma ambição que antes não havia, até uma coisa boa para o futebol português, mas normalmente quando estas equipas ganham no Benfica ou ganham um jogo grande, não é anunciado, ou seja, quando estas cheias de confiança não é muito bom. Eu gostava de dizer aqui, não havia este programa, mas eu escrevo no Facebook há muitos anos sobre futebol e as pessoas podem todas ir lá ler. Ainda o campeonato não tinha começado, estou habituado a que me digam que eu não percebo nada e não sei o quê, insultam-me com tudo e mais alguma coisa. E no início do campeonato disse que o Braga este ano podia ser campeão e que ia discutir o título. Chamaram-me que era completamente impossível, aquelas coisas habituais, é que o Braga está ali. E também já agora disse na minha análise que o Sporting não tinha hipótese. Portanto, é curioso que a realidade acabou. Os Brandas é que tem graça porque está lá escrito. Portanto, e eu posso agora dizer o que quiser porque está lá escrito. É só pegar lá e expliquei que o Sporting não tinha equipa para aquilo e, e que o Braga este ano sério candidato. E foi, e o Sporting não foi. Portanto, são duas coisas que se vieram a concretizar. Ainda que o Sporting até pode acabar à frente do Braga ao campeonato, mas nunca foi uma ameaça durante toda a época, veio sempre muito atrás, portanto nunca foi uma ameaça nenhuma para ser campeão, e neste momento o Sporting está completamente fora da corrida do título e o Braga tem 10% de Sporting já 5%. não pode ser campeão. Pronto, ou seja, nunca teve Matematicamente já não, desde a última jornada. Pronto, é igual, mas sem matemática o Sporting esteve sempre muito longe de qualquer possibilidade de ser campeão. Portanto, este jogo com o Braga é um jogo difícil, mas tem duas coisas que eu acho curiosas. Uma é que o Braga, nos jogos grandes, eu creio que empatou com o Porto em Braga, mas depois dos outros jogos, nos jogos fora, foi muito mal com o Sporting e também acho que foi mal com o Porto. Penso que perdeu por 4 com o Porto, acho eu. Diga-me se eu sou muito mal em E estatísticas. o senhor dos 18, do 18 já vai dizer. Eu acho que eles perderam tipo 4-1 com o Porto, eu não tenho certeza, mas acho que eu lembro-me da altura do Braga ter perdido por muitos contra o Porto e ter perdido por 5 contra o Sporting. Portanto, e com o Sporting até perdeu 2 vezes. Portanto, eu acho que 2 vezes por 5 em Alvalade, 2 vezes, acho que um dos jogos foi para a Taça da Liga, acho eu. O Braga tem tido grandes dificuldades nos jogos fora de casa com os grandes. Mas o Braga talvez esteja nesta posição pela segunda vez na sua história. Teve há uns anos, e não muitos, que ficou em segundo lugar no campeonato. E está este ano, e também discutiu com o Benfica, e está este ano numa posição. E nós não fomos, digamos, muito competentes, nem com o jogo com o Porto, nem com o jogo com o Inter, ambos em casa. Já agora devo-vos dizer uma coisa que enfim, eu sou um tipo que não me importo nada com popularidades e sou de outros tempos, também já sou velhinho para ser de outros tempos, e esta coisa agora das luzinhas todas no Estádio da Luz e daquela música Eu Amo o Benfica, que agora é a única música que os adeptos cantam, parece que não há outra, e cantam-na muito antes de começar o jogo, e depois quando o jogo começa o Estádio da Luz está em quase silêncio sepulcral, que eu acho aquilo extraordinário e não estava nada silêncio o quê? A ver aquilo. Sepulcral. Conhece a palavra, não é? Aliás, até há quem fale um santo sepulcro. Mas isso. A Maria Madalena tinha a chave. Andas a ler o Código da Vinci. Não. Outras iniciações. Ora, certo. Não sabia que eras maçom, pá. Os meus manos acham que sim. Bom, está bem.
Ora bem, agora não vamos confundir aqui planos, mas o que eu acho, como benfiquista, estou como vocês os dois, com grande confiança que o Benfica ganha o jogo, mas acho que para ganhar o jogo, olha, Zé, estás distraído e já Estou-te a é ouvir. habitual. É o habitual. Os Brandas Neves, eu sou sempre vítima deste ataque Eu queria, cibernético. se o Bruno me permite, Claro. para reforçar aquilo que disse, queria dizer que, enquanto falava, eu fui aqui ao Facebook. E no dia 22 de agosto de 2022, depois de uma notícia na Bola em que o Observatório do Futebol previa que o Sporting fosse campeão nacional, o Bruno escreveu: 1. Que anedota. 2. Este Sporting não fica nem nos 3 primeiros lugares. 3. O Braga é muito melhor do que o Sporting e pode ser candidato. E mais não vale a pena. Não estou a mentir. Reforçar, não estou a mentir, não estou. Obrigado, José. não, Obrigado. Se não fosse Agradeço. exato, era só para reforçar aquilo que disse. Agradeço. A memória é uma coisa maravilhosa e o Facebook fica lá escrito tudo. E depois vai ver a quantidade de fóruns em que eu fui insultado. José, escusa estar aí a pôr o paninho, porque Não é verdade. a verdade é para ser dita. Eu disse isto. A verdade é para ser Mas dita. continua lá a ler esse post dele. Continua a lê-lo. Anda lá, deixa lá. É muito simples. A seguir diz assim: 4. O Benfica e o Porto são muito melhores do que o Sporting. 5. Se o Ruben fosse mais experiente, vinha-se embora agora. Ponto final. Não há mais nada. Isto deve-se com a Mas saída do o Palhinha. tal observatório de futebol é que se calhar era melhor agora, porque afinal não é só o José Barão das Neves, também há uma coisa que se chama, eu nem sei o que é isto, observatório do futebol, mas quando é observatório, de modo geral, não é bom Deve sinal. ser daquele conjunto daqueles teóricos. José Carlos Soares, e não guardes, não venhas com o pano, mas eu gostava de dizer uma coisa. Eu sou muito amigo do José Barão das Neves porque é um homem de uma seriedade intelectual gigante. É mesmo, eu digo isto, ele sabe que eu penso isto dele. E portanto, e várias vezes, ele sabe que eu sou até bastante tímido nestas coisas que digo, de recordar aquilo que eu disse, e o José Barão das Neves vem sempre dizer, e não me deixa ficar sozinho, e vem com as coisas, e eu agradeço imenso ao José Barão das Neves. É verdade, portanto, gostava de dizer isto. Mas eu acho que o que as pessoas querem saber é aquilo que nós pensamos do jogo do Braga. E eu vejo o jogo do Braga com cautelas redobradas. Com cautelas redobradas mesmo. Ou seja, tenho gostado da atmosfera do Estádio da Luz. Não tenho mesmo. Os sinais preocupantes. 2. Os jogos que antecederam, nomeadamente o Porto e o Inter. 3. A forma boa, magnífica, que o Braga vai chegar ao Estádio da Luz. 4. O Braga vai ao Estádio da Luz sem medo. E 5. O Braga sabe que pode ganhar muito naquele jogo, porque se perder o jogo, acho que ninguém de Braga vai ficar muito, digamos, não vai martirizar o treinador, não vai fazer nada. Se perder o jogo, para eles têm muito a ganhar e quase nada a perder. Portanto, é um coquetel muito perigoso para nós. Do nosso lado, acho realmente que é uma reativação da energia do Benfica. E o caso que foi aqui destacado pelo José Barão das Neves, do Rafa, é evidente. Acho que o Roger Smith deixou de estar encostado a um canto e conseguiu reagir. Acho que o Benfica ganhava muito se o Musa fosse titular. Volto a falar disto, mas enfim, já sei que não vai ser, portanto não há grandes esperanças sobre isso. Portanto, é um jogo em que o Benfica, se ganhar, na minha opinião, fica com mão e meia no título, e faço aí a revisão da minha... Eu neste momento eu tinha dado 55% a semana passada. Também. Mantenho exatamente os 55% neste momento, porque eu, quando dei 55%, sempre achei que o Benfica ganhava contra o Gil Vicente. Acho que o perigo não reside aí. Eu acho que o perigo reside em nós não ganharmos ao Braga, seja qual for o resultado, um empate ou uma derrota, mas um empate abre a possibilidade ao Sporting de nos tirar o título. E isso a mim preocupa-me. E portanto,
neste momento, eu olhava para o jogo com o Braga com muita cautela, com muito ceticismo. Todas estas reservas, já agora deixo a última frase que eu quero dizer, todas estas reservas, todas estas cautelas, todo esse respeito, quer pelo Braga, quer pelo Porto, quer pelos nossos adversários, só nos beneficia. Quando isso acontece, as coisas tendem a correr melhor. Portanto, eu acredito que neste momento o Benfica está avisado, está focado, está humilde, está trabalhador, está sério, e isso é o único caminho para nós podermos ser campeões. Eu deixei-me só, já agora, pôr aqui uma ferroada. Eu espero que todos os jogadores do Benfica, quando estiverem em frente à baliza isolados e que tenham um companheiro ao lado, passem a bola para o lado e não tentem marcar gol. É uma ferroada que vem do jogo do Gil Vicente. Eu detestei ver aquela atitude do senhor Neres tentar marcar gol com um companheiro ao lado sozinho e não ter passado a bola ao lado ao companheiro. E, portanto, espero que os jogadores do Benfica todos não queiram fazer atitudes individuais, mas sim atitudes coletivas. O Rafa teve uma situação semelhante, ao Zé. Não foi igual. Eu por aí digo sinceramente, isto epá, quando um jogador está na cara do golo, são poucos aqueles que têm o discernimento de olhar para o lado. E eu aí não é por ser negativo, repara. Nem é para estar eu agora a passar o pano ao Neres, não é isso, hein? Mas é verdade, quando estás lá dentro, e eu reparava muito nisso, que era eu o gajo que estava à frente deles para evitar o golo. Não, era só para ver se falavam no Neres em relação ao jogo do Gil Vicente, porque até agora nada foi dito. Para mim o Neres fez um belíssimo jogo. Fez? Pronto, ok. Não vimos o mesmo jogo. Provavelmente. Então. Como também gostei muito quando o Gilberto entrou, que o Benfica começou a jogar melhor porque o Alchners foi para o meio campo. E aí provou-se... Não digo que não. Foi. E o Gilberto, ninguém... Sabes o que é sinal? É que ninguém criticou o Gilberto. Portanto, se ele tivesse feito alguma coisa de mal, não faltaria... Como outro qualquer jogador. Aliás, o Gilberto merece, do jogo do Gil Vicente, referências elogiosas, até pela forma como comemorou o gol do Benfica. E não só. Basta ver a forma como comemorou o gol do Benfica. Sim. A forma como comemora o gol do Benfica, para mim, o espírito da equipa está espetacular, porque nota-se nos pequenos pormenores como é que está o espírito da equipa. Sim, o Gilberto e a maneira como abraçou o Chiquinho e como falou. A diferença da substituição é a entrada, para mim, é a entrada do Chiquinho. Não só pelo golo, pelas bolas que roubou e pelo... Mas atenção, o Chiquinho só entra 10 minutos depois. Mas reparem, logo a partir do momento em que o Chiquinho... Primeiro acabaram-se as incursões do Gil Vicente do lado direito da defesa. Porque eles estavam a carregar em cima do Alchners. E depois, com a entrada do Gilberto, saiu o Neres, passa o Alchners para a direita, e viu-se que a defesa ficou logo ali muito mais organizada e o meio-campo ficou melhor, porque lá está, o Alchners é o melhor centrocampista que o Benfica tem. Isso é indiscutível. Para mim não, mas são opiniões. Mas para mim joga muito simples o Alchners e tem muita disposição. É muito bom jogador, tem uma entrega que é impressionante, a entrega que ele tem ao jogo, mas para mim não é o melhor jogador. Há lá muito melhores jogadores. Pode não ser o mais tecnicista, ou melhor, não é o tecnicista, ele é tecnicista. Não é, se calhar é tão habilidoso como outros. Não é tão tecnicista. Não. É que as pessoas fazem muita confusão entre técnica e habilidade. Um jogador alemão, ou até os próprios jogadores ingleses, são técnicos. E quando eu digo técnica a bola vem como vem, eles seguram a bola, levantam a cabeça, metem a bola aonde quer. E o habilidoso é aquele que finta, é o futebol de rua, digamos assim. Olha, é como disse o António Silva do João Neves, contigo a bola não chora. Exatamente, 94% de passe é técnica. Contigo a bola não chora. 94% de passes bem direcionados, curtos, médios
e longos, isso é técnica. Vamos entrar aqui nas Vamos notas entrar finais. nas notas finais. E quem é que fala primeiro? Então, pode ser o meu amigo Barão de Munchausen. Então, eu hoje, notas de rodapé, tinha dois apontamentos. Também fizeste o primeiro, trabalho para o Bruno desta vez ou desta vez não? O primeiro, não. Hoje é só para mim. Hoje só eu é que quero brilhar. O primeiro para dizer que passaram ontem 29 anos da morte de um grande homem, de um Ayrton Senna, e portanto deixo esse registro, que foi o homem que eu vi conduzir melhor. Eu adorava a Fórmula 1 quando era o Ayrton Senna a participar. O segundo, para falar sobre violência no desporto. É um tema que nós, de modo geral, colamos à violência no desporto e, de uma forma geral, as claques. Eu não digo que não, mas as claques, quando se fala em violência, estamos sempre a falar de claques desportivas, sejam elas do Benfica, do Sporting, do Porto, de outro clube qualquer. Mas eu gostava de anotar aqui um senhor que pratica desporto e que nos últimos tempos tem sido, digamos, apanágio de situações de violência pura. Estou a falar de um senhor que é guarda-redes de hóquei patins, que se chama Ângelo Girão. Um senhor que entrou num balneário do Benfica com um stick para agredir um jogador do Benfica e agrediu um jogador do Benfica, e que foi pura e simplesmente punido só com 5 jogos. Só com 5 jogos. E eu acho que a Federação Portuguesa de Patinagem esqueceu-se de colocar um 0 ao lado do 5, porque ele devia ter sido condenado, era com 50 jogos. Mas o mais engraçado disto é que, sendo punido no Campeonato Nacional, parece os antigos regulamentos do futebol. Pode jogar na taça. E no primeiro jogo que fez da taça, teve que ser a PSP a tirá-lo do ringue. Foi expulso, mas teve que ser a PSP a tirá-lo do ringue. E, portanto, quando falamos em violência no desporto, e vemos os próprios atores desportivos, como é o caso deste senhor, andar a fazer isto pelos ringues todos, este senhor devia de levar um castigo exemplar, porque é uma vergonha para quem não pode, como eu, ver violência no desporto. Muito bem, meu caro Bruno Costa Carvalho. Primeiro, para dizer uma coisa, o José Brandas Neves nunca interferiu nas minhas notas, portanto não sei o que é que estavas para dizer, se me ia dar alguma nota de rodapé. A sorte é que eu não assim. tenho gravado os entretantos. Não, nunca aconteceu. Sim. A única coisa que eu te posso dizer. Depois, o meu destaque, e já agora, José Brandas Neves, deixa-me dizer uma coisa, isso relativamente ao hóquei patins é inacreditável e tem toda a razão o que está a dizer, e dou-lhes parabéns por ter trazido esse assunto. A minha nota é mais para os recordes e para as coisas que não param em Inglaterra, com o Haaland, que é um jogador fenómeno, uma coisa inacreditável, que está a bater todos os recordes de todos os melhores jogadores do mundo, de sempre. Eu acho que é uma maravilha ver os jogos com ele, é engraçado ver a dinâmica da equipa com ele. O Haaland fez assistências impressionantes, portanto o primeiro golo do City é uma assistência do Haaland, muito bem feita. É um jogador que joga para a equipa, vem atrás, marca golos, é uma máquina, bate-lhe, ele que não acontece nada, anda sempre de um lado para o outro, sempre impressionante, e é um rapaz que eu de facto tenho muita simpatia e pelo qual fico gosto de ver os recordes que ele está a bater e vermos a história a acontecer diante dos nossos olhos. Portanto, era isto que eu queria dizer. Pelo lado negativo, já agora, isso me permitem, tem a ver com o Messi, que fez uma viagem relâmpago à Arábia Saudita, e eu temo que isto possa implicar que o Messi também vá jogar para a Arábia Saudita. E se isso acontecer é uma tristeza, porque andam grande. Aliás, ele já é embaixador da Arábia Saudita, vinha hoje, que recebia cerca de 30 milhões de euros por ano para ser embora da Arábia Saudita. E é triste ver multimilionários como o Messi, como o Cristiano Ronaldo e outros, que são gente multimilionária, portanto, gente com muitos milhões de euros, 1 bi ou mais de fortuna, a branquearem um dos piores regimes à face da Terra, em que matam opositores
um deles, por exemplo, um jornalista da embaixada, que corta a cabeça a opositores, não dá direito às mulheres, enfim, um regime de uma brutalidade que é branqueado pelas estrelas de futebol. O que me parece, alguém devia falar com estes senhores, com Messi, com Ronaldo, etc., e explicar-lhes que é uma vergonha e uma tristeza compactuarem com estas coisas, que o dinheiro não é só o que conta na vida, até porque eles não precisam de dinheiro para nada. Portanto, têm muito e não precisam desse dinheiro para viverem, e estão a vender a sua honra é muito dinheiro, não há dúvida nenhuma, mas não há dinheiro que pague os valores de um ser humano. Mas isso também se devia aplicar aos países, e vemos que o mundo ocidental são os principais aliados desse tal regime da Arábia Saudita. Ora, se as nações, se os países, a América, a União Europeia e outros países se permitem ter relações privilegiadas com a Arábia Saudita e com o seu regime, que eu concordo em absoluto com tudo aquilo que tu disseste em relação a esse regime. Aliás, eu insurgi-me sempre. Espera, deixa-me eu acabar, que eu deixei-te ouvir. Eu ouvi-te. Eu ouvi-te. Deixa-me dizer-te uma coisa, porque tem a ver com o que estás a dizer, depois continuas. É que uma coisa são pessoas, outra coisa são países. Os países têm uma lógica muito diferente. Um exemplo de uma lógica de um país. Se calhar mais vale ser aliado de um país, por muito que não concordes com o regime, do que ele vá parar para o outro bloco. E, portanto, isso às vezes entra já com as pessoas, não tem nada a ver com o assunto. É só uma pequena nota, podes dizer o que quiseres. Não, aquilo que eu digo é que é hipocrisia pura e dura quando as pessoas são livres de fazerem aquilo que bem entendem e de ganharem o seu dinheiro da forma que bem entendem, desde que não, obviamente, não andem a roubar, não andem nada disso. Portanto, a mim isso não me choca minimamente. Minimamente. Agora, não me choca o facto de eles lá jogarem. Atenção, choca-me o regime, porque eu volto a dizer, eu fui um daqueles que me insurgi veementemente contra o facto do Campeonato do Mundo ter realizado no Qatar. Portanto, estamos esclarecidos. Eu ia exatamente referir. É a mesma coisa, não são só os jogadores. É que além dos jogadores temos também organizações. E no caso do futebol, que deviam se calhar ser as primeiras. E no caso do futebol não há o perigo desses países caírem para o lado do inimigo, a não ser que eles vão para a Federação de Júpiter, não é? Eu não vou dar agora aqui uma aula de relações internacionais a ninguém, mas o regime do Qatar não é nem de perto da Arábia Saudita e o Qatar. Os direitos humanos são defendidos. Agora esperas tu um bocadinho. Os direitos humanos há pena de morte. Face à Arábia Saudita. Como tu sabes, a Arábia Saudita quer ocupar o Qatar há muitos anos, mas vamos passar para a frente. Sim, mas tu há bocado falaste no exemplo do jornalista. Em Ankara, quando eles atraem lá esse jornalista à Embaixada da Arábia Saudita, eu posso dizer, porque eu já ouvi os áudios da execução, deles estarem a cortá-lo vivo, porque os serviços secretos turcos tinham a Embaixada da Arábia Saudita toda, como têm outras, toda com bagada. José, se não isto vai dar 10 minutos, isto não é não. O que eu quero dizer eu ainda não dei a minha nota de rodapé. Eu não compactuo que os jogadores de futebol, que são estrelas mundiais, branqueiem um regime como a da Arábia Saudita. É o meu ponto, só este. Pronto. Acho que se o Messi fizer isto, faz tão mal como fez o Cristiano Ronaldo, que acho que não precisava de nada daquilo na carreira para ir acabar a carreira dele. É isto que eu quero dizer. Muito bem. As minhas duas notas de rodapé são transversais ao futebol. A primeira vai para, aparentemente, o desnorte na carreira do Nelson Évora também se prolonga para a sua vida pessoal, e houve agora declarações da antiga companheira dele, também atleta espanhola, que voltou para o antigo namorado e disse que finalmente se tinha libertado de uma relação tóxica, porque o seu antigo companheiro, inclusive, obrigou-a a deixar de seguir colegas atletas, homens,
por uma questão de ciúmes doentios e que era uma relação tóxica, e isto talvez explique muita coisa sobre o relacionamento. Ela nunca fez referência ao nome do Nelson, mas fez referência naturalmente à sua antiga relação, e a sua antiga relação era o Nelson Évora, e assim sendo, isso explica também muito daquela azia que o Nelson Évora tem deixado de transparecer em recentes, digamos, declarações e tomadas públicas sobre outros colegas de profissão que são melhores do que ele. A outra e última nota de rodapé vai para o azar do Miguel Oliveira. Em 12 quedas que ele já teve no MotoGP, 7 foram provocadas por adversários, quer o próprio companheiro Brad Binder, quer o outro francês, que não me lembro agora o nome, e as duas mais recentes já esta temporada. A primeira que o retirou do Grande Prémio da Argentina, quando foi pura e simplesmente abalroado por aquele a quem o Valentino Rossi chamou o assassino das pistas, que é o Marc Márquez, e agora a última, de uma forma, acidente de corrida, mas que foi abalroado. Não foi com a maldade que o Marc Márquez caracteriza os comportamentos de suicidas de Marc Márquez em pista, que põem em causa e em perigo a integridade física dos seus adversários de pista. A do Fábio Quartararo foi um acidente de corrida, mas ainda assim não deixa de ter abalroado o Miguel Oliveira. Mas o Marques não foi aqui no Grande Prémio de Portugal. O Marques foi em Portimão. E agora este... tinhas dito tu disseste que tinha sido no Grande Prémio da Argentina. Não, que impediu depois o Miguel Oliveira de correr na Argentina. Só regressou no terceiro Grande Prémio, que foi o das Américas. E agora... Não, eu disse que o impediu, essa queda, impediu o Miguel Oliveira de correr o Grande Prémio seguinte, que era o da Argentina. Não tenho a certeza que pronto, mas eu tenho. Depois, agora, em Jerez de la Frontera, foi o Quartararo que abalroou o Miguel Oliveira. Ele fez uma luxação, ou seja, deslocou a clavícula do húmero, mas aparentemente, e depois de alguns exames complementares, parece que fez também uma ligeira fratura no húmero. Ainda não se sabe ao certo quanto tempo de afastamento, mas não há dúvida que o azar também tem batido à porta do Miguel Oliveira, e logo agora que ele estava eu só queria fazer uma proposta final, que é acabarmos com estas notas de rodapé, porque a ideia das notas de rodapé é ser notas de rodapé, é ser 1 minuto. 10 segundos cada um e está feito. Estamos há 10 minutos em notas de rodapé que tu queres fazer discurso. Não. Bruno, as minhas foram muito rápidas. Eu sei, as minhas também, mas ele quer fazer 10 minutos de discurso em notas de rodapé, falar de política internacional, falar dos Se calhar é para compensar o resto do tempo em que eu não falo tanto como vocês. São 10 minutos de notas de rodapé, isto não é impensável, não tem nada a ver com o Benfica, vem aqui 10 minutos a falar. Podias fazer um inquérito às pessoas que vêm a este programa, dizendo quem é que gostam de ouvir mais. Isso, claro. Eu também proponho. Eu tenho a certeza que eu fico em último, por exemplo. Não, em último fica o velho. Não. Vocês têm acesso aos números dos conteúdos, basta irem ao YouTube e têm lá todos os vídeos, inclusive temos em playlists todos, só os Carrega Benfica, só o Era Só Isto, só os cortes, e lá estão todos os números das audiências. Portanto, vocês de vez em quando podem fazer esse exercício. E já agora, pronto, em rodapé, subscrevam o canal, partilhem, cliquem no sininho e ajudem-nos a chegar, pelo menos nesta primeira nossa campanha, aos 1000 subscritores, para podermos ser considerados podcasters entre os podcasters. Bruno Costa Carvalho, Zé Barão das Neves, para a semana, se Deus quiser, cá estaremos, segunda-feira, para falarmos então do Benfica Braga, que vai ter lugar este sábado no Estádio da Luz às 20h30 da noite. Carrega Benfica!